Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Meu nome é Alexandre, eu sou biólogo, microbiologista com mestrado e doutorado nessa área, pós-doutorado em bioquímica bacteriana. Sou engenheiro ambiental e sanitarista também. E hoje eu gostaria de falar com vocês sobre como seus hábitos diários influem na sua saúde. E esse vídeo ele vai ser um pouquinho mais longo talvez, né? Eu ainda vou avaliar se eu divido ele em duas partes, dependendo do tempo que demorar para eu terminar de fazer as gravações aqui. Já faz um bom tempinho que eu não faço gravações, até por causa que o final de ano é muito corrido lá na minha empresa, mas eu acho que esse vídeo fará sentido para você se você assistir até o fim ou todo se eu dividi-lo, tá ok? Eu escolhi esse horário aqui não mais à noite, como eu sempre gravava, por causa que eu já reparei que os entregadores de iFood aqui na minha região, eles fazem menos barulho nesse horário, e também o pessoal que gosta de tirar racha aqui na Avenida 9 de Julho, na minha cidade, né, que virou uma avenida Interlagos, também fazem menos barulho nesse horário. Então vamos lá, vamos ver se dá para fazer um vídeo aí sem muito barulho para vocês e bem proveitoso, tá ok? Estamos aqui na véspera de Natal durante a gravação. Bom pessoal, esse vídeo que eu gravei vai abordar aí prováveis origens de doenças como câncer e outras modificações que você pode introduzir na sua vida, como emagrecer e ter uma vida saudável. Esse é o objetivo desse vídeo, tá? O que eu vou explicar nele ou nos vídeos? Eu vou explicar para vocês quanto tempo leva para mudar completamente as suas células, em média, ou seja, quanto tempo você leva, o seu organismo leva para trocar todas as células do seu corpo, para você entender, são vários conceitos que você precisa entender. Como é feita a comunicação de micro-organismos, a ciência já denominou isso, né? Como é feita essa comunicação, então eu vou ter que dar uma leve explicaçãozinha para vocês conseguirem entender e saber por que isso pode interferir na sua saúde. Como a sua alimentação pode influenciar a sua saúde, ok? E como foi o resultado que eu tive após 1 ano e 2 meses em que eu mudei a minha alimentação para vegetariano. Eu estou ainda tentando implantar o vegano, eu estou com uma certa dificuldade com os queijos, tá? Que segundo as pesquisas que eu li, são os que mais impactam o colesterol, mas eu reduzi muito o queijo, o derivado de leite, e os derivados de leite também, no geral. Então, vocês vão observar nos exames que houve uma melhora, mas também vocês vão observar que o exercício também impacta bastante. Eu vou explicar melhor no finalzinho desses vídeos aqui, então acompanha que vai ser legal, tá ok? Então, como eu falei para vocês, a primeira parte que eu vou explicar para vocês é quanto tempo leva para a gente mudar completamente as nossas células. Por quê? Porque como se trata de hábitos, né, vocês vão observar que as células elas têm mecanismos de pegar substâncias, substratos, né, que estão fora dela para ela se alimentar. Então você precisa ter uma ideia de quanto tempo a gente demora para trocar. Você já parou para pensar nesse tempo, né, o quanto, desculpa as motos, pronto, do quanto as células que compõem o nosso organismo trabalham ao longo da nossa vida? Já parou para pensar isso? Assim, cabelo, unha, eles nunca param de crescer. A nossa pele fica escamando, trocando, os ossos vão se tornando gradativamente mais fracos. No entanto, apesar da gente estar nesse processo aí de envelhecimento, as nossas células se mantêm em um constante ciclo de renovação. Estudos baseados na medição de carbono 14 no organismo, que foi absorvido do ar pelas plantas que a gente costuma comer, né, e portanto que está presente em nosso DNA, né, demonstrou que as células também se renovam periodicamente. Isso ocorre por meio de um ciclo constante, no qual as células vão envelhecendo e morrendo e sendo substituídas por outras novas.
No entanto, embora o corpo passe por uma troca, uma recalchutagem, né, da cabeça aos pés, esses intervalos variam entre o tipo de tecido, o tipo de célula que vai estar presente. Aí entre 7 a 10 anos. Vale que lembrar então que órgãos e tecidos diferentes têm ritmos diferentes de troca, dependendo de quanto cada uma, vamos dizer assim, precisa trabalhar para desempenhar as funções dela. É interessante, não é? Então a gente já sabe aí, de primeira mão, que na nossa vida, aos 7 anos nós já vamos ter feito praticamente uma troca total de células, 14, 21, 28, 35, 42. Eu estou aí na minha de 49, estou finalizando uma troca minha de células aí, né? Eu estou com quase 50 anos, então um novo organismo aí praticamente, ou pelos 7 ou pelos 10 anos. Bom, como é feita agora, uma vez que a gente entendeu isso, né, deixa a moto passar, uma vez que a gente entendeu isso, como é feita a comunicação dos micro-organismos e por que isso pode interferir na sua saúde? Ou seja, a interação que é feita dos organismos, ela é uma interação fármaco-receptor. O que seria isso? Os receptores são moléculas grandes que a gente chama de macromoléculas, que elas participam da sinalização química dentro da célula e entre diferentes células. Tá? Esses receptores eles podem estar localizados na membrana de superfície ou dentro da célula no citoplasma. Receptores ativados e que podem regular direta ou indiretamente os processos bioquímicos celulares. Como exemplo, a gente pode dizer aí, por exemplo, a transcrição de DNA e algumas atividades enzimáticas. Já as moléculas que vão se ligar nesses receptores podem ser fármacos, drogas, bebidas, estimulantes, né, que a gente pode estar ingerindo, ou estimulantes que o seu próprio organismo faz, hormônios, por exemplo, sejam do estresse ou outros, neurotransmissores, né, que vão estar se ligando ao receptor, que vão estar se ligando ao receptor, que são denominados ligantes. Então, os ligantes são essas moléculas que se ligam ao receptor, ok? A ligação ela pode ser específica e reversível, ou seja, pode também haver a liberação, ok? Um ligante pode ativar ou inativar um receptor, podendo a ativação aumentar ou diminuir uma função celular em particular. Então, isso para vocês, de uma forma resumida, significa o quê? Que dependendo do que você colocar dentro do seu organismo, você pode estar ativando certos metabolismos, inativando esses metabolismos, ok? Agora imagina um hábito que você possui, ou seja, um hábito que seja benéfico, pensa nele, e outro que não seja benéfico. Qual predomina em você? Ah, eu fumo, Alexandre. Isso te faz mal? Eu bebo muito, eu bebo diariamente, é um hábito meu beber. É um hábito meu praticar esporte diariamente. As pessoas se tornam viciados. E esses vícios estão ligados através desses receptores e o quanto eles influenciam a vida dessas pessoas. Ou seja, quanto mais você gera um hábito positivo, mais você tem propensão a ficar fácil de fazer isso, prazeroso de fazer isso. Estudos sugerem que conforme você repete certos hábitos, maior é a presença desses ligantes que estimulam a presença desses receptores. Então, se você é viciado em adrenalina, esportes radicais, por exemplo, cada vez mais você vai ter receptores celulares. Em cada divisão celular, as células filhas poderão apresentar cada vez mais receptores para, por exemplo, a adrenalina, e os ligantes
você vai buscar cada vez mais esses ligantes, você vai buscar mais essas atividades que são benéficas ou não para você. Assim, então, quando você ouve alguém que é coach, psicólogo, médico, filósofo, a yoga, budismo, religiões, etc., recomendando que você deve focar no que te faz bem, é exatamente por causa desse princípio que eles fazem essa sugestão. Ou seja, essas recomendações de meditação, repouso, ver notícias positivas, são todas para que você aumente os números de receptores que vão te gerar uma saúde melhor. Existe dentro da psicologia alguns estudos que falam que se você é uma pessoa que fica ressentida, guardando sentimentos ruins durante sua vida, você vai acabar tendo problemas cardíacos e outros problemas durante a sua vida. Tudo depende de quanto tempo você fica digerindo esses sentimentos. Então, ver notícias positivas, o pânico gera pânico, né? O semelhante atrai semelhante e assim por diante. Acho que até aqui ficou mais ou menos claro, né? Se não ficou, não tenha dúvida, vai deixando as suas perguntas embaixo, a gente vai tentando esclarecer qualquer coisa que tenha ficado para você de dúvida, tá ok? Na medida do possível aí, a gente vai respondendo as questões que vocês colocam embaixo. Se você discordar também, vamos fazer um bate-papo proveitoso, tá ok? Como a sua alimentação, então, que é o terceiro ponto que eu falei, pode influenciar nisso? Existe um cálculo aí que no corpo adulto exista cerca de 1 kg de micróbios, de micro-organismos. Ou seja, as estimativas dizem que há 10 vezes mais micro-organismos no nosso corpo do que nossas próprias células. Então imagina como o Quorum Sense tá rodando aí para vocês. Eu vou falar para vocês o que é Quorum Sense, porque a Quorum Sense é a forma como as bactérias se comunicam. É algo que os cientistas descobriram. E eu vou pôr agora aqui um paper que a gente chama uma publicação que se chama Mecanismo de Quorum Sense e sua relevância na microbiologia de alimentos. Quem quiser depois eu posso até citar aonde eu peguei isso, está na internet, é da Universidade Federal, deixa eu ver da onde, Federal de Goiânia, deve ser que é o UFG, de Goiânia, tá? A autora é Marília Cristina Sola, desculpa se eu não pronunciei certo o seu nome, viu Marília? E foi publicada em 2012, ok? E no resumo aqui, se você colocar esse nome que eu falei, Mecanismos de Quorum Sense e sua relevância na microbiologia de alimentos, você já vai encontrar provavelmente na internet o PDF. Daí dá uma lida que vale a pena, tá em português, tá ok? Desculpa, deixa eu ver se está em português. Está em português, isso. O Quorum Sense caracteriza-se por um sistema de comunicação intra- e interespécies, ou seja, das mesmas espécies e espécies diferentes de micro-organismos, baseada na emissão de estímulos e respostas dependentes da densidade populacional, ou seja, quanto mais bactérias, isso pode estimular mais essa comunicação. Esse tipo de interação reflete o comportamento dos micro-organismos, demonstrando a capacidade de habitar ambientes diversos, captar as informações de seu meio, comunicar-se com diferentes espécies, monitorar sua densidade populacional e principalmente regular a sua expressão gênica, controlando processos celulares como a esporulação, formação de biofilmes, expressão de fatores de virulência, produção de bacteriocinas e antibióticos e a bioluminescência. Acredita-se também que esse sistema de comunicação celular desempenha funções importantes na ecologia microbiana de alimentos, tanto na deterioração destes produtos quanto na multiplicação de patógenos e produção de toxinas.
Então, como vocês puderam observar aí, é muito interessante essa comunicação, porque se você começar a entender um pouquinho outras pesquisas, e eu vou falar para vocês daqui a pouco como surgiu a mitocôndria e o cloroplasto, você já, para entender mais ainda, você já parou para pensar que dentro do seu organismo tem um monte de bactéria conversando, liberando toxina, antibiótico, isso e aquilo. Isso poderia desregular ou até comandar as suas células, provocando de repente um câncer. Né? O câncer não é um descontrole aí na reprodução de algumas células? Nossa, será que isso pode ser comandado, ou algumas doenças que você tenha podem ser comandadas por esse tipo de presença microbiana? Que tipo de microbiano você tem dentro de você? Né? Pensa que a sua flora intestinal influencia no seu organismo. E eu já fiz um vídeo, se você quiser dar uma olhada aí, eu não vou ficar repetindo muito aqui, tá? Para não ficar extenso demais o vídeo, onde a gente fala, e eu falo de algumas publicações científicas, da diferença da flora intestinal de um vegetariano, que é diferente de um carnívoro, tá ok? Então não deixa de assistir isso, porque será que o câncer não seria então provocado por mensagens repetidas, ano após ano, de alguma bactéria dentro de você? Pensa que já existem bactérias e vírus que provocam câncer em seres humanos e vegetais, que são células eucariontes. Por exemplo, o HPV, que é um vírus que provoca o câncer de colo de útero. E o cancro cítrico, que é provocado por uma bactéria, que é a Xanthomonas citri, que provoca o câncer em citriculturas, produção de laranja. Por que não outras doenças que possam ser causadas aí por bactérias que estejam dentro da gente, tá? Então, será que com o passar do tempo, essas bactérias podem, de repente, entrar dentro de uma célula nossa e comandar a forma como essa nossa célula se expressa e gerar uma célula cancerosa? Por que eu pergunto isso? Porque se você estudar a história e a origem da mitocôndria e os cloroplastos, você vai entender por que eu pergunto. As mitocôndrias, elas são organelas celulares que elas são responsáveis pela respiração da célula. Elas ficam dentro de cada célula nossa. Elas teriam surgidas aí há cerca de 2,5 bilhões de anos, segundo alguns estudos, a partir de bactérias aeróbias, ou seja, que necessitam de oxigênio para o processo de respiração celular. Essas bactérias teriam sido ali, pelo estudo, fagocitadas, ou seja, uma outra célula veio e tentou comer. Estava a célulazinha aqui, a outra veio, uma maior veio, vou comer essa aqui. Né? Só que ela não foi fagocitada, ela passou, né, pelo processo de inclusão, né, ela entrou por fagocitose dentro da célula que tentou comer ela, só que ela não foi digerida, que é o que as células fazem para se alimentar. Né? Então, preservaram-se em um processo que se chama endossimbiose com a célula que tentou fagocitar, que virou uma célula hospedeira. Ok? Essa teoria ela é mais aceita atualmente e já é denominada assim, endossimbiótica, e também ela busca explicar a origem dos cloroplastos. Os cloroplastos, para quem não sabe, na parte vegetal, que faz aquele processozinho que recebe a luz do sol, né, e transforma essa energia em glicose lá para as células. Né? Os plastos fazem isso, e o cloro é porque ele promove a cor verde para esses plastos, então eles são chamados de cloroplastos. Ok? Bom, na endossimbiose, um organismo menor, então, que é o simbionte, vive dentro de um outro maior, que é o hospedeiro. Uma relação positiva, benéfica. Nesse caso aí que eu estou explicando, o organismo maior, ele deveria ser anaeróbio, ou seja, ele não precisava do oxigênio
para obter energia. Mas ao englobar o menor, que era aeróbio, conseguiu retirar mais energia do alimento com ele dentro dele. Olha que interessante. O organismo menor também foi favorecido, porque ele obteve proteção, ele obteve ali um abrigo e alimento proveniente desse organismo maior que incorporou ele. Ou seja, a bactéria que foi incorporada perdeu a capacidade de viver independente e acabou tornando-se parte permanente dessa célula hospedeira, que, por um outro lado, passou a necessitar da presença dessa bactéria que foi incorporada para a produção de energia. Então essa é a teoria de como surgiu a mitocôndria dentro de nossas células. Ah, Alexandre, meio estranho essa história, né? Tem alguma evidência disso? Bom, estudos feitos com as mitocôndrias mostraram que as mitocôndrias apresentam duas membranas. A membrana que fica da parte de dentro, a interna, possui características morfológicas e químicas semelhantes às membranas de bactérias, que são procariontes, lembrando que as nossas são eucariontes, tá? E apresentam tanto tamanho semelhante, né, ao de muitas bactérias. Desculpa. A membrana externa das mitocôndrias, ela tem características morfológicas e químicas semelhantes à de eucariontes, que provavelmente que foi o que sobrou durante a fagocitose. A membrana que foi utilizada lá na fagocitose ficou do lado de fora e a membrana interna era da bactéria, ok? Elas apresentam também ribossomos e DNA próprios com características de bactérias. O DNA de bactérias tem formato circular em muitas bactérias e o da mitocôndria também. Olha que legal. E possuem capacidade de autoduplicação. Então, ela faz uma nova mitocôndria para quando vai acontecer a divisão celular. Bom, agora, aí, por fim, eu vou apresentar para vocês meus exames de colesterol dos últimos 10 anos e explicar o que eu fazia em cada ano, para vocês entenderem um pouquinho do porquê eu expliquei tudo isso. Ou seja, no meu entendimento, é muito importante o que você se alimenta. Porque uma alimentação de vegetariano é diferente de um carnívoro. Existe a possibilidade de haver uma comunicação bacteriana dentro de você pelo Quorum Sense. Isso é um resumo, tá? De tudo que vocês ouviram. E pode ser até mesmo que o câncer ou outras doenças sejam provenientes de uma incorporação de uma bactéria que pode estar ali perdida e que desregula a tua célula e aí você acaba vindo a falecer, ok? Bom, vamos pegar então, agora eu vou mostrar para vocês os PDFs dos meus exames. E eu vou começar mostrando lá de trás como era o meu colesterol, ok? Vocês vão ver aqui, opa, deixa eu mexer aqui, só um minutinho, deixa eu achar aqui no meu PDF. Bom, pessoal, se vocês viram aí, eu tive uma pequena interrupção para organizar os anos aí dos meus exames, tá? Vamos lá. Coleta feita em 13 de julho de 2006. 2006, eu praticamente ainda dava aulas de artes marciais. Eu parei, na verdade, em julho de 2005, quando eu tive que ir para a Itália. Aí eu parei de dar aulas de artes marciais. Então já fazia um ano aí que eu tinha parado de fazer exercício. Ainda estava com o peso ideal, eu devia pesar aí na época 79, 80 quilos, tá? Já devia ter perdido um pouquinho de massa muscular, engordar um pouquinho, mas eu não lembro direito para dizer para vocês, tá? Não pensava muito nisso ainda. Eu tinha quantos anos? Que deve ter idade em algum lugar aqui, mas 2006,
34 anos, 34 anos. Tá novinho. Colesterol 230. Então você viu que o meu colesterol nunca ficou, é que eu vou falar ainda para vocês, mas nunca esteve relativamente abaixo de 200. Foi acho que um ano só que eu consegui isso aí. O HDL meu 42, ainda era o perfil de quem fazia esporte, mostrando que o esporte influencia sim e muito bem, isso aí vocês vão ver, tá? E o LDL meu, que deveria ser abaixo de 100, 158. Então tem um fator genético aí que vocês vão observar muito forte para o colesterol, tá? Mesmo quando eu cheguei a pesar 73 quilos, eu tinha nada de gordura, que eu não tenho os exames mais aqui, meu colesterol ainda era ruim, tá, ok? Aí em seguida, nós vamos, deixa eu mudar aqui só um momentinho, nós vamos para os PDFs, tá, ok? Nos PDFs, nós temos aqui o primeiro ano que eu coloquei para vocês, eu coloquei, esse é de 2013, tem antes de 2013, acho que 2010 o primeiro aqui, é isso, 2010. 2010 foi no mês 6 de 2010, como vocês podem observar aqui, eu tinha 38 anos, ou seja, 4 anos depois do que vocês viram agora há pouquinho, né? Meu colesterol total 206, olha lá, chegou ali no limite, tá? De exercício, eu vou ser sincero para vocês, em 2010 eu fazia alguns pedais, eu fazia um pouco de musculação, mas nada com uma certa frequência alta, ok? O meu colesterol caiu para 36, dos 42, o meu colesterol tinha caído muito, ele caiu de 36 para 42, ou seja, em 4 anos eu fui para baixo aí do valor ideal, né? Eu tenho que procurar os outros anos, eu faço anualmente esses exames, ok? E vamos ver aí, esse ano então foi de 2010, vamos ver mais um ano para frente. O colesterol total em 2011 subiu para 211, então de 206 ele foi para 211, sendo que em 2006 estava 230, e ainda melhorou um pouquinho, né? Nós temos aí o HDL 33, ainda está ruim, e o LDL 146, está longe do 100 ainda. Agora, em 2013, eu já começava a pedalar um pouquinho, bem pouquinho, raramente, ainda não tinha comprado uma bicicleta mais moderna. Eu tinha uma bicicleta aí que estava parada, de vez em quando eu dava uns pedais nela, mas já comecei a correr. Eu não sei se o esporte em si influencia tanto, mas eu corria praticamente todo dia em 2013. Em 2013 e 2014 eu corria bastante, eu fui correndo praticamente diariamente até 2015, tá, com 41 anos. Meu colesterol total era 220, ainda estava acima de 200. O HDL 34, não melhorou, tá? Eu esperava que tivesse melhorado com as corridas e tudo mais, mas lembrando que eu ainda não estava lá naquele pique de corrida, tá? E o LDL 152 também não melhorou. Já em 2014 eu fiz 2 exames, porque em 2014, se eu não me engano, foi quando eu comecei a correr mais, com mais frequência, quase que todo dia, e eu estava pensando já em começar a pedalar aos finais de semana com mais frequência também. Eu comprei uma bicicleta melhor no final de 2014, se não me falha a memória. Então, meu colesterol total já caiu para 198, então ele já está abaixo do que hoje é considerado bom, 200, e aí também, né, como vocês podem ver. Então, a corrida diária já fez efeito. Meu peso aqui era aproximadamente
84, 85 quilos. Eu nunca consegui baixar de 84, 85 quilos. E esse peso era correndo e eu fazia uma dieta, isso é muito importante. Eu fazia uma dieta do INCOR, que é conhecida na internet. Não sei nem se é do INCOR mesmo, mas é uma dieta baseada em frutas e uma sopa de vegetais. E tem um dia só que eu posso comer carne e um dia que eu podia tomar leite, né, e pegar derivados. O resto era batata, vários vegetais. Depois vocês procurarem lá dieta do INCOR, 8 quilos, ou seja, você perdia 8 quilos uma semana. Então eu estava fazendo alguns pedais, tal, tinha baixado pouco, mas eu fiz essa dieta e reduzi de peso. E aí eu fui fazer os exames para ver como é que estava. Então é por isso que eu resolvi no último ano agora fazer um fator apenas. Porque o que acontece, como eu corria e fiz a dieta, eu fiquei na dúvida do que realmente estava trazendo benefícios para mim. Mas como vocês observaram aqui, meu colesterol total caiu para 198 com essa dieta e com a corrida diária. Sendo que antes eu já corria um pouco e não estava tão bom assim, ok? E vamos ver o HDL, isso em 15 de 5 do 4, né? 15 de 5 do 4, cadê o 15 de 5 do 4? Em 15 de 5 do 4, o meu HDL ainda era de 38, estava quase chegando no 40. Então, mesmo assim, não ficou muito bom. Vamos ver meses depois o colesterol total. Subiu para 218, ou seja, eu já tinha voltado para minha alimentação normal. Eu fiz a dieta, baixei, aí eu voltei para minha alimentação normal, ganhei peso e voltei para o meu colesterol de 218. Então, como vocês puderam observar, provavelmente, eu estou sugerindo aqui, pelo que eu tenho analisado, que a dieta e exercício é muito importante, tá? Mas principalmente uma dieta. E o colesterol HDL estava em 44, ou seja, tinha subido e chegado num fator bom, ok? Bom, continuando aqui então, vamos um pouquinho mais para frente, para o ano de 2015. 2015 eu lembro que eu comecei a trabalhar e fazer os cursos à noite, então eu não tinha muito tempo de praticar exercício. Eu fazia pouco de pedal de final de semana e quando eu não pedalava eu corria. Eu alternava isso em 2015. Mas eu pedalava aí em torno de uns 40, 50 quilômetros quando eu fazia os pedais aí de domingo ou uma coisa assim. Eu estava com 43 anos e o meu colesterol estava em 216, o total, tá? O HDL em 44, mostrando sim que o exercício influencia bastante, tá? Nesses resultados também. E o LDL 151, não chegou a 100 nunca até agora, hein? Então vocês já perceberam aí. Vamos passar agora para 2018. Eu estou aqui com 46 anos. Colesterol total 183. Olha que legal. O que aconteceu em 2018? Foi o ano que eu comecei a pedalar mais forte. Eu pedalava semanalmente em torno de 50 quilômetros nos dias de final de semana, sábado e domingo. Cheguei a pedalar 80, 90 quilômetros. Então foi na época que eu mais fiz exercício, foi em 2018. Tá? O meu HDL, porém, estava em 36. Vamos explicar como isso, né? Ele esperava subir. E eu era muito carnívoro. Muito. Talvez acho que foi o ano que eu pouco comi vegetais. Pouco mesmo. Fruta, então, praticamente nada. Tá? Isso são coisas que eu lembro.
Legal, o LDL baixou para 135, talvez tenha sido o nível mais baixo, mais próximo do 100 que eu tinha, mas vocês estão vendo que eu tenho um problema bem genético com isso, eu não estou conseguindo realmente baixar o LDL para um nível inferior. Eu nunca quis tomar remédio para colesterol, por isso que era a minha preocupação anual disso aí, tá? Eu não achei o PDF, então eu estou com a versão impressa aqui, tá? Dos meus exames de 2019, ok? 47 anos, no dia 1º de outubro de 2019, eu fiz aqui o colesterol total, deu 242, tá? Esse foi o pior ano meu, eu não fiz exercício, eu tinha parado de fazer exercício, só comendo porcaria. O HDL meu foi o melhor resultado que eu tive, 47, que é o colesterol bom, que a gente fala, né? O HDL. Foi o melhor resultado que eu tive, 47, vai saber lá, né? Triglicérides, cadê o outro? O outro não estou achando aqui. Não. Tá, eu fiz uma série de exames aqui porque eu ia começar a minha dieta para vegetariano. Eu não consegui, como eu falei para vocês, ainda ser 100% vegano porque eu não consigo eliminar o queijo. Eu achei em alguns lugares alguns queijos bons, então eu reduzi muito nos últimos meses o consumo de queijo, porém ainda é um pouquinho difícil. Carne eu não como desde o ano passado, até quase um ano e meio já. E leite é o que está presente em torta, alguma coisa assim, porque quando é feito por outras pessoas, né? Porque se eu puder usar algum leite bom, eu uso leite vegetal. Ovo praticamente não consumo mais, faz muito tempo. Então de 2018 fomos para 2019, agora vamos para 2020. Então, janeiro deste ano aqui, antes da pandemia, eu fiz um exame completíssimo, porque minha médica estava preocupada que eu pudesse ficar com carência de B12, etc. Mas todos os meus exames, tirando a glicemia, que foi a primeira vez que minha glicemia em todos os anos deu um pouquinho alta, acima de 99, mas eu já fiz uma agora ela já voltou normal, então foi alguma coisa pontual daquele dia, que deu um pequeno desequilíbrio, mas nada, insulina, tudo perfeito, tá? B12 perfeito, cálcio tranquilo, a produção hormonal subiu 20%, eu também controlo isso por muitos anos, subiu muito, a disposição para pedalar, para tudo, para mim, eu tenho um estado bem mais ativo, eu tenho produzido mais, eu achei que foi um ano assim que me trouxe vários benefícios, tá? Antes eu pedalava, eu tinha muita cãibra, eu não tenho mais cãibra, por exemplo, pedalar. Eu pedalava às vezes 45 km, chegava com cãibra ou 60. Hoje eu pedalo 60 tranquilo, mesmo estando parado. Às vezes eu não fiz muitos exercícios esse ano, tá? Para não ter mistura de exercício com não. Então eu pedalei, para ser sincero, durante um ano, aí, a cada 2 meses. E mesmo não tendo feito esporte, o máximo fazer uma caminhadinha, nem de 1 km, só uma caminhadinha bem básica, eu não senti dores, por exemplo, quando eu pedalava, cãibra, essas coisas, eu voltava com muitas dores musculares, a minha resistência física aumentou. Meu peso, que era 94, 95 e não baixava de jeito nenhum mais em 2019, mesmo fazendo dietas, assim, dietas que eu digo aquelas assim, comendo qualquer coisa, mas eu comia em pequenas quantidades, eu não baixava. Eu experimentei cortar cerveja, coisas assim que a gente sabe que engorda, né? E também não baixava. E agora, só mudando a dieta, tomando minha cervejinha de final de semana, moderado, né?
eu baixei 11 quilos. Então, assim, hoje eu estou 83 quilos, quase cheguei a 82, não cheguei, bati 83 cravado, eu fico variando entre 83 e 84, tá? Nos últimos meses, mas eu estou migrando para 83 para baixo. E vamos ver então o resultado. Agora falei, esqueci de falar o resultado. Vamos lá. Colesterol total, um ano depois, 194. Caí dos 200. Entrei porque era quase desejável. Eles falavam em 200, né, antes, agora mudou, né, o nível desejado é 190, mas 194 foi um resultado maravilhoso. Todos os anos que eu acompanho, né? O HDL, porque sempre quando eu caí o 194, o que acontecia? O HDL caía também. Então, isso significava que caía o bom e o ruim não mexia, entende? Agora caiu total, subiu o HDL, que era 38, por aí, foi para 42. E que mais que subiu aqui? Vamos ver, cadê o nosso, o LDL, não tem aqui? Não tem. Tem o triglicérides, que está em 176, desejável menor que 150. Tudo bem, ainda ficou um pouquinho acima. O LDL, eu não tenho ele aqui. Que pena, deixa eu ver se não tenho mesmo. Não, não tenho mesmo. Bom, vamos para agora. Eu fiz esse exame então, que vocês estão vendo aqui em dia 27/1, e aí a minha médica falou, vamos repetir ele no final do ano. Daí eu fiz 7 de outubro, tá fresquinho, né? O colesterol total deu 221, tá? Não ficou no 90, deu uma alteradinha. O HDL subiu um pouco mais, foi para 44. E o LDL aqui tem. O LDL está em 154. Lembra que estava bem bom lá quando eu fazia exercício e fiz aquela dieta? 154 do LDL, que é o colesterol ruim, que no meu caso, para eu não tomar remédio, eu tenho que chegar abaixo de 100. É por isso que eu estou tão concentrado nesses resultados aí, que eu estou buscando chegar abaixo de 100. E então esse exame foi feito agora em outubro, e eu fiz ainda um outro exame em dezembro. Eu gravo esse vídeo no dia 19 e o meu exame foi feito no dia 17, 2 dias atrás. 49 anos, tá? E praticamente 2 meses. O meu colesterol total 203. Por quê? Porque do dia de outubro, né, que foi? De outubro para cá, eu comecei a tentar a dieta vegana. E no fazer a dieta vegana, caiu o meu colesterol total, foi para 203, batendo ali quase nos 200, que antigamente era o bom, e o meu HDL 45 subiu mais um pouquinho, e para finalizar, o meu LDL 135 baixou mais, e vou continuar fazendo a dieta. E agora eu vou esperar mais uns meses para começar a fazer esportes, porque eu quero ver como é que vai ser isso aí, com mais uns meses de dieta vegana, para depois fazer um teste para ver quanto melhora com dieta e exercício. Chegou gente aqui, eu vou parar que meu cachorro late muito, tá bom, pessoal? Forte abraço, tenha dúvidas, quer discutir, vamos discutir esse assunto que é legal, coloca aqui embaixo, gostou, compartilha, dá um joinha para eu saber que vocês estão gostando e me acompanhando, e se inscreva, tá ok? Antes que ela comece a latir aqui minha cadela, eu vou desligar. Forte abraço para todos vocês, Feliz Natal e Feliz Ano Novo para quem vê esse vídeo agora, ou no ano seguinte, se for o caso, tá bom? Até mais!